o Evangelho, que é o Evangelho de João, o versículo 23 e o 24, do capítulo 4 do Evangelho de João. Aleluia. Aleluia. Versículo 23 é o tema que os irmãos escolheram para esse evento. Capítulo 4 do Evangelho de João. E o versículo 23 e o versículo 24. Eu quero pregar nesta noite sobre uma igreja que foi chamada para adorar no Vale da Sombra da Morte. Aleluia. Vamos todos ler juntos, irmãos, em uma só voz. Está escrito assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Podeis sentar, meus amados. Que Deus abençoe. Continua nesse espírito de adoração que Deus está derramando sobre vocês nesta noite. Continua sendo cheio do Espírito Santo. Continua sendo cheio da graça. Continua adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, irmãos, eu quero te falar sobre uma igreja que adorou o Senhor no Vale da Sombra da Morte. Uma igreja a qual Deus chamou para que ela fosse a igreja onde tudo iria começar na história da igreja. A Bíblia diz que Paulo, conhecendo a voz do Espírito Santo, foi pregar na cidade de Roma. E quando ele fundou a igreja ali na cidade de Roma, ele começou a separar os obreiros para a cidade de Roma. E a Bíblia diz que Paulo colocou ali como pastor da igreja de Roma um homem chamado Tito, um homem temente a Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E quando Tito era o pastor daquela igreja, Tito então começou a entender a vontade de Deus para aquela igreja, porque tudo segue o seu curso. Todo rio começa em uma mina e segue para o mar. Diz a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que Jesus veio como cordeiro para seguir-se o matador. E tudo tem o seu curso, irmão. Todos nós temos o nosso cumprimento nessa terra. Todos nós vamos cumprir os nossos projetos nessa terra, a qual Deus determinou para a sua igreja. E diz a Bíblia que quando Paulo começou a instruir a igreja de Roma, a igreja de Roma ela não sabia a qual seria o curso da sua vida. Mas diz a Bíblia que Tito, então, tendo discernimento do Espírito Santo, preparava a igreja de Roma para que ela seguisse o seu curso. E ela não sabia qual era o seu curso. Tito sabia do Evangelho de João, a qual João havia escrito que o verdadeiro adorador adoraria o seu Pai em espírito e em verdade. E Tito começa então contando história para a igreja de Roma. A igreja de Roma, quando ela começou, os cultos eram feitos nas tocas, no buraco, porque a igreja não tinha a liberdade de adorar a Deus numa praça ou no templo. Então eles começavam a fazer os cultos nas cavernas, nos buracos. E quando eles faziam o culto ali, eles não tinham liberdade de dar um glória a Deus bem alto. Ele não tinha liberdade de dar um aleluia bem alto, ou de deixar o Espírito Santo entrar dentro da sua alma e ele sair falando mistério. Aí eles começaram a perguntar a Tito: aonde é que nós vamos adorar a Deus? Será que nós vamos um dia ter um templo para adorar a Deus? Será que um dia nós vamos adorar a Deus no monte como Elias adorou? Aonde que nós vamos adorar a Deus? E Tito continua contando uma história. A Bíblia diz que quando Tito pegava o Torá, ou pegava ali os rolos, pergaminhos para contar a história para a igreja de Roma, diz a Bíblia, irmão, que quando Tito falou assim: olha, quando Deus chamou Israel de dentro do coração do Egito para adorar o Senhor no deserto, aí lá no deserto Deus falou assim com Moisés: prepara o povo, santifica o povo, porque eu vou manifestar no meio do povo amanhã. E diz a Bíblia que todo o povo jejuou e orou durante 3 dias. E ao terceiro dia a Bíblia diz que a nuvem desceu do céu e parou sobre o arraial. Aí a nação de Israel começou a adorar, começou a encher-se do Espírito Santo.
E ali saía o Espírito, entrava das pessoas, e eles começavam a profetizar, porque eles tinham liberdade para adorar a Deus em Espírito e em verdade. A alma deles estava cheia, havia liberdade, havia condições de adoração, havia santificação sobre eles, e o Espírito Santo, irmão Sebastião Irineu, era derramado sobre o povo ali no acampamento de Israel, e eles começavam a profetizar, e começavam a ser cheios do Espírito Santo, porque eles tinham liberdade para adorar. Eu creio que nesse momento que Tito contava essa história com o Henrique, a igreja de Roma enchia o pulmão para dar um glória a Deus, mas Tito falava: olha, vocês estão sob o regime de Roma, vocês não têm liberdade para adorar, os cultos são feitos aqui nos buracos, porque aquele que sair daqui adorando lá para as ruas de Roma, ou para a cidade do Vaticano de Roma, ele será morto. Então a igreja de Roma começava a chorar, irmãos, a lágrima descia do seu rosto, porque tinha vontade de adorar, tinha vontade de ter liberdade para adorar, queria adorar a Deus em Espírito e em verdade. Aí Tito falava: mas convém que os adoradores adorem Espírito e verdade. Como que se adora Espírito e verdade? Como que se prende uma adoração dentro da alma de um cristão que está no primeiro amor, que ele está cheio do Espírito? Sabe quando a gente aceita Jesus Cristo pela primeira vez? A gente dá vontade de sair gritando que Jesus é bom. Sabe quando o Espírito Santo batiza o crente, que ele fica cheio, que ele chega fogo, aí ele sai falando de língua pela rua fora. Assim estava a igreja de Roma, mas parecia que havia uma mão na garganta da igreja de Roma, proibindo que a adoração saísse, e eles ficavam na história ali chorando, ficavam ali querendo adorar, falando: meu Deus, me dá liberdade para adorar. E ele sabia, irmão River, se saísse para fora gritando aleluia, glória a Deus, ia morrer na espada dos tiranos de Roma. Nero mandava matar todos os cristãos que se rebelavam. Havia uma história escrita pelo teólogos que quando descobria que um era crente, para saber que o outro era crente, ele começava a desenhar um pedaço do peixe. Aí para saber que o outro era crente, ele ia lá e ele continuava desenhando o peixe. Aí eles abraçavam e choravam e gemiam dentro da sua alma porque queria adorar. Mas não tinha liberdade de adorar. Queria desabafar, causar o grito de glória a Deus, mas não podia. E hoje eu estava aqui, irmão, Deus falou assim comigo: sabe por que eu estou derramando um espírito de adoração sobre essa igreja? É porque a igreja vai entender que no princípio não era assim. Deus precisava de uma igreja que seguisse o seu curso, seguisse o seu percurso, e a igreja de Roma não sabia qual era o seu percurso. Aí Tito, todas as vezes que a igreja reunia para fazer os cultos no buraco, na porta, escondido, aí Tito contava uma história. A história que Tito contou é o seguinte: quando o filho de Davi, Salomão, construiu um templo, e os fiéis de Roma sentados no buraco vinham, e ele continuava contando que o Salomão construiu um templo todo de ouro por dentro e por fora, de madeira de cedro. Aí ofereceram mais de 30 mil bois e ovelhas de sacrifício. E diz a Bíblia, no rolo dos pergaminhos está escrito que quando eles sacrificaram os animais, e Salomão acabou de orar, a glória de Deus desceu numa fumaça e entrou para dentro do templo. Aí houve o derramamento do Espírito Santo mais uma vez sobre a nação de Israel. E eles começaram a adorar, começaram a se manifestar a adoração. E a Bíblia diz que foi tão grande a glória que quem estava fora não podia entrar, e quem estava dentro não podia sair. E diz a Bíblia que a raça pegava a arma e começava a dedilhar o povo chorado. O povo saía dando glória a Deus e não havia lugar para mais nada. A glória de Deus tomava conta daquele povo. E a igreja de Roma parecia que quando ouvia aquela história, eles enchiam o pulmão e ia dar glória a Deus. Tito tampava a boca deles e falava que o Espírito Santo falava contigo: ainda não é a hora. Arabaxara mandou da cana, arabachure, ainda não é a hora. Aí vinha a mão e apertava a garganta de Roma e sufocava a adoração dentro da sua alma. Porque eles não podiam adorar, irmão. Eles ouviam a história, queriam ter liberdade para adorar. Queria sair igual você, como um louco, gritando para a rua fora: Jesus salva,
glorificado é o nome do Senhor, mas eles estavam sobre o regime que enchia aquela cidade, e Deus não perdoava quem ele achasse adorando a Deus, a não ser os deuses daquela cidade romano, que era o nome de Deus que eles adoravam. E diz a Bíblia que o terceiro culto, que foi feito no buraco da cidade de Roma, que os que convertiam o evangelho desenhavam o peixe, aí eles marcavam tudo em secreto, o culto de adoração a Deus. Aí eles desciam lá ao terceiro culto, Tito contou outra história para eles. E Tito contou que, olha, quando Jesus, antes de morrer, antes de subir para o céu, antes da ascensão, ele disse assim, olha, descei para Jerusalém e ficai lá até que do alto seja revestido de poder. E quando os discípulos desceram para Jerusalém, eles ficaram ali adorando 10 dias, esperando o derramamento do Espírito Santo. E quando eles estavam derramando, estavam ali orando e buscando a presença de Deus, diz a Bíblia que no 10º dia desceu o Espírito Santo sobre eles, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz a Bíblia que veio um vento veemente, entrou pelas portas do cenáculo, e invadiu toda a casa e foram repartidos línguas como de fogo. E eles começaram a falar línguas diferentes. Aí a igreja de Roma ficava ouvindo e as lágrimas derramavam nos seus olhos, porque eles queriam sentir a mesma coisa. E diz a Bíblia que o Espírito Santo derramou sobre os discípulos ali, e eles começaram a adorar. E diz a Bíblia que quando o Espírito Santo desceu sobre eles, que eles começaram a falar novozinho, o lugar onde eles estavam tremia e rir, porque era grande a glória de Deus naquele lugar. Havia liberdade para adorar, havia liberdade para amar. Havia liberdade, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que estão aqui sem liberdade para adorar. A igreja de hoje tem liberdade para adorar, como no dia do cenáculo. Havia grandes doutores e magistrados ali dentro do cenáculo, que quando foi derramado o Espírito Santo, ouviram os discípulos falar em línguas diferentes, qualquer da sua própria cidade. Aí o Espírito Santo movia os discípulos, e a igreja de Roma ouvindo essa história, as lágrimas desciam no rosto deles, irmãos. Eles começaram a chorar. Será que eles talvez eles pensavam assim, Paulo fica moendo a gente, e a gente fica aí, tipo, moendo a gente por dentro, a gente querendo adorar, mas não pode. Querendo libertar a adoração. Mas te falava assim, importa que os adoradores adorem Espírito em verdade. Porque Deus procura tal os adoradores em Espírito. Você pode adorar a Deus essa noite. Você pode glorificar porque você tem liberdade para adorar. Você tem liberdade para adorar e Espírito em verdade. Porque o Espírito Santo move sobre a sua vida. Mas a igreja de Roma não era assim, irmão. E quando Deus revela para Paulo que ele estava na cidade de Corinto, que Tito havia contado as histórias, Deus falou assim para Paulo, agora está preparado. O cordeiro está preparado para o massacre. Agora está preparada a igreja. E Paulo escreve a igreja de Romanos dizendo assim, olha, nada vos afastará do amor de Deus. Nem espada pode te impedir de adorar. Nem a morte vai calar a boca do Deus. Nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, Roma, pode calar a voz do adorador. A igreja de Roma parece que entrou os 300 de Gideão vendendo, irmãos, e eles colocam lá naquela toca. Aí eles saíram para fora de Roma e começaram a orar. Tipo, não mandou lá na canto, mas foi entregue como as ovelhas, foi entregue para o matador. Rabachurilana, que história triste, irmão. A igreja de Roma, a história era essa, Henrique. É que ele foi entregue como ovelha para o matador, porque quando o espírito de Gideão entrou sobre ele, e Deus falou, vai nessa tua força, que eu sou contigo, eles começaram a adorar. Aí eles começaram a ter liberdade, saíram para a faixa de Roma e faziam os cultos, começaram a pregar o evangelho, e eles pregavam com tanta eloquência, e os tiranos de Roma pegavam eles, levavam para a arena dos leões, e jogavam lá dentro da arena, e os leões arrastavam ele como se fosse um pedaço de
vida, pastor, e a igreja cantando louvor, nada pode calar a voz de um adorador. Aleluia! Você pode adorar o nome do Senhor essa noite, você pode glorificar. Aí a igreja de Roma encheu e soltou um grito de adoração. E falando, a morte não vai impedir de adorar. Quando falaram para adorar no vale da sombra da morte, não foi Deus. Adoraram no vale da sombra da morte. Enfrentar o sistema. Você tem que enfrentar o sistema. Esse é o grito saindo do O inimigo está querendo calar a sua boca. O inimigo está querendo te parar. O inimigo está falando, você não vai adorar espírito de verdade. Mas você tem que enfrentar ele nessa noite. E dizer, eu vou adorar. Porque eu não tenho vive. E logo ele vai te adorar. Agora. Agora esse grito sair da sua cabeça nessa noite. Essa adoração sair. Essa ausência sair. Ei, Deus está falando para você que para você adorar hoje, alguém deve ter derramado sangue lá atrás. No livro de João está escrito que se o cordeiro não morrer e o seu sangue regasse o trigo, ele ia viver sozinho na eternidade, mas ele não queria viver sozinho não. Aí ele preparou, irmão, o tempo era tão diferente, porque se a igreja de hoje vivesse no tempo de Roma, você ia ficar com o grito encascado aqui, não ia querer soltar com medo de morrer. Mas Paulo trouxe, nada vai te impedir, nada vai te afastar do amor de Deus. Aleluia. Aí Paulo coloca a lenha na fogueira, irmão. Aleluia. Paulo coloca a lenha na fogueira e Deus empurra você para a boca do leão. Sabia por quê? Porque se a igreja de Roma não derramasse o sangue, a igreja de hoje está muda e morta. Você voltar aqui por causa que a igreja de Roma teve essa coragem de colocar seu lá naquele time, irmão. Eu ia morrer como música cortada e ali e ia falar e espírita. Mas a igreja de Roma, o espírito de Gideão entrou nela. E Deus falou, vai nessa tua força e as irmão. Eles foram e seguiram o seu percurso. Não tinha medo da morte, não. A morte não podia parar aquela igreja. Era a igreja mais que viveu a maior violência de todos os tempos da igreja. Porque o imperador daquela cidade gostava de matar crente brincando. Parecia que ele ficava com o fuzil R15 na janela do seu palácio. E todo crente que gritava a Deus tomava um tiro na cabeça. Mas quanto mais ele matava, mais crescia, porque o sangue regava o trigo crescia. Quanto mais eles assassinavam os crentes, mais a igreja crescia. Mais Deus estava eloquente para João, e João pregava na cidade de Roma, e Deus tirava ele de lá escondido e ninguém via, para não matar a fonte que regava a igreja. Deus está falando que está procurando adoradores que adorem espírito e verdade, não é covarde não, irmão. Porque hoje você tem liberdade para adorar. Hoje você pode entrar dentro do ônibus e pregar. Você pode ir na praça e pregar. Você pode ir ali na rua e pregar que ninguém vai matar você. Porque existe uma lei que te dá o direito de expressar a sua fé ou o que você quiser. Mas antigamente não era assim não. Você tem que sair para fora, irmão. Você tem que deixar o espírito de adorador trazer você para fora. A igreja de Roma, quando estava encolhida e quieta debaixo da toca, ninguém conhecia o evangelho de Roma. Mas quando Deus empurrou ela para fora, falou, agora é o tempo de adorar. Aí eles saíram para fora, eles vieram para fora. Sabe por que eles vieram para fora? Não é porque ele queria, não, ele não sabia, não. É o Espírito Santo que movia ele, enchia o coração dele de adoração e jogava ele para fora no buraco. Aí ele saía adorando e gritando, mas matavam os cristãos, hoje matava 10, amanhã tinha 1000. Matava mais 10 e tinha 1000. Eles foram chamados para adorar o vale da sombra da morte. Para você ter uma ideia, enquanto a igreja de Roma foi perseguida e foi assassinada, ela crescia. Quando houve liberdade para a igreja de Roma, que o imperador Constantino liberou a igreja a pregar, aí a igreja morreu,
espiritualmente. Tem crente que ele para de passar fome, irmão, Deus abençoa ele, para de adorar. Aí ele começa a olhar para o carro que ele comprou, para a casa que ele comprou, para o lote que ele comprou, o farropo que ele está vestindo. Ele andava de pé de um, de sandália havaiana, pé do outro. Aí ele era crente, andava, glória a Deus, ele era humilde. Mas se Deus tirar ele do fale, aí ele quer saber de comprar roupa nova, roupa bonita, carro do ano, e imobiliar sua casa e fica olhando agora igual aquele povo que nunca viu nada. Aí ele vai morrer espiritualmente. Eu prefiro fazer como Jesus falou. Eu sou pobre e nu, mas eu tenho tudo. Porque eu tenho o espírito de adorador dentro da minha alma. Eu tenho ser pobre e nu, mas eu tenho a graça para adorar. Aleluia. Por isso que quando Jesus enviou os discípulos, ele falou assim: olha, vai, não leva nada. Não leva suas roupas, não leva suas sandálias, não leva pão. Porque eu vou cuidar de você. Quando Deus está cuidando do homem, irmãos, ele é diferente, ele é humilde. Então você vai comer na hora certa. Diz a Bíblia que Nabal, ele comia e banqueteava na hora que ele queria. Mas ele era morto espiritual, ele era um defunto. Ele não tinha graça para nada. O olho dele só olhava para a comida que ele tinha. Mas quando ele morreu, Abigail mostrou a ele que ele não era dono de nada, que tudo era de Deus, que Deus pôs a mão dele para ele administrar. Aí Abigail, Deus preparou um reino para ela foi a esposa de Davi. Irmãos, vocês têm que entender isso, que nós somos chamados para adorar, não no vale, mas nas tribulações, no monte, no vale, aonde que Deus colocar, vai, irmão, adorar a Deus. Não importa a sua situação, se tem comida na sua casa, se tem, se não tem carro para andar, se tem. Se tem avião para você voar ou se não tem, não importa se a sua roupa é bonita ou feia. Tem crente que fala: eu não vou para a igreja não, irmão, porque minha roupa não está nova, que eu comprei está molhada no corpo. Irmão, Deus não está preocupado com isso não, minha filha, tudo aqui é terreno, tudo aqui vai passar, porque esse templo aqui é terreno e vai ser destruído. Mas o que me importa é ter um espírito de adorador, porque lá no céu você é revestido de roupa nova, celestial. É isso que importa para a igreja. É isso que importa para um adorador. E a igreja de Roma, ela seguiu o seu percurso ali, seguiu ali para poder morrer, para que a igreja crescesse, para que Deus desse o crescimento à igreja. E Deus deu crescimento à igreja. Foi debaixo da morte, da espada, foi debaixo da perseguição. E os crentes morriam naquele tempo, mas morriam com alegria, pastor de Deus. Morria com a satisfação. A Bíblia diz no livro do Hebreus, no capítulo 10, aqueles que foram martirizados pela fé, aqueles que foram massacrados pelo Evangelho, aqueles que morreram à espada, mas não negaram a sua fé. E hoje tem crente que nega Jesus por qualquer coisa, por qualquer razão ele deixa de ser crente, por qualquer razão ele não quer mais adorar. O Deus está falando é com você nessa noite. Por qualquer razão você quer esquecer de Jesus, quer negar a fé, quer abandonar a fé. E depois vai falando que é crente. Aleluia. Grande Deus do céu. Ei, Deus manda falar para você. Quando você precisar pensar em desviar, ou pensar em negar a sua fé, lembra da igreja de Roma. Lembra dessa mensagem hoje. Lembra lá de trás da igreja de Roma, que o grito de glória de Deus estava preso na garganta e não podia sair. Aí você vai dizer assim: não, eu posso adorar a Deus. Tem crente, irmão, que só adora a Deus no vale da eternidade, já viu? Lá na cadeia, na prisão, na eternidade, na pobreza, na dificuldade. Ele chega lá e fala assim: não, eu sou crente, irmão. Eu estava todo tudo que eu vi um irmão desviado, aceitou Jesus, desviou da igreja. Aí você quer que ele arrumou o demônio, preparou um laço para ele, Deus avisou ele, colocou ele lá na cadeia. Lá na cadeia ele era crente. Diz que lá um menino orava, que era uma beleza. Diz que demônio passava perder e caía endemoniado. Pessoa passava perder lá dentro do presídio, lá ia cair endemoniado. De tanta unção que ele estava, quando ele saiu para fora, ele negou a fé. Aí volta para a cadeia, vira crente de novo. E ele falou assim que os filhos de Maria Caxinguim tem que ter uma raiva dos militares armados, sabe por quê?
Porque diz que só leva crente lá para a cadeia, que chega lá o camarada, arruma um policial xadrez, eu sou crente. Lá dentro da prisão ele é crente, lá no hospital ele é crente, lá na dificuldade ele é crente, mas quando ele sai para fora ele esquece a fé e abandona tudo, irmão. E eu falei para ele assim, irmão, pelo amor de Deus, tem misericórdia, não nega a fé, porque irmão, sabe por quê, irmão? Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu aceitei Jesus, a minha mãe tinha mudado da vila onde eu morava e eu fiquei morando lá sozinho. E eu era motorista de táxi, irmão, mas quando eu aceitei Jesus, Deus fechou as portas para mim, para provar minha fé, irmão. E eu fiquei desempregado. Durante 2 meses, irmãos, eu fiquei desempregado, não arrumava o serviço. Tinha carteira de habilitação, procurava emprego e as portas estavam fechadas. Todo lugar que eu ia, irmão, não arrumava emprego nem de servente de pedreiro. E eu fiquei ali naquela situação durante 2 meses. E tinha um irmão que vendia abacaxi, que todo dia me dava R$1 para me almoçar quando ele me encontrava lá no restaurante popular. E quando eu chegava, ele me dava R$1, falava assim comigo, William, toma aqui R$1 para você almoçar, mas não nega a fé não, fica crente. E eu fiquei firme na presença do Senhor, irmãos. E quando eu vi esse irmão, eu fiquei 2 meses comendo só cebola, irmão, adorando a Deus e chorando ali no vale. E muitos falavam comigo assim, porque abandona esse Jesus, rapaz, depois que você virou crente, você está passando uma situação. E eu fiquei firme ali, irmão. Quando eu contei isso para esse irmão que saiu da cadeia e negou Jesus, eu chorei. Porque eu lembrei da situação que eu passei. E eu falei para ele assim, olha, irmão, eu passei por tudo, eu não peguei a fé. Na casa da minha mãe tinha comida, tinha tudo lá para mim. Mas Jesus me colocou lá no cativeiro, eu fiquei lá no vale. Eu não saí do vale enquanto Jesus me estendeu a mão para me tirar de lá. Eu fiquei lá, eu não neguei a fé. Eu fiquei lá e as pessoas me humilhavam, pisavam na minha cabeça. E falava comigo assim, vagabundo, vai arrumar um serviço para você trabalhar. E eu saía para arrumar um serviço e as portas estavam fechadas. Ninguém me entendia, eu chorava de dia e de noite. E o demônio falava comigo, sai da igreja, abandona Jesus. E eu falava, eu não vou negar minha fé. Eu não vou negar minha fé, porque eu aceitei Jesus para ir para o céu. E o meu pai virou as portas para mim, porque o meu pai morava lá. E o meu pai dava comer e falou assim, olha, você não é mais o meu filho, eu prefiro ver você morto do que na igreja. Enquanto você for crente, você não fala comigo. E até hoje, irmão do meu pai, quando ele passa perto de mim, ele baixa a cabeça e não olha para mim. E eu estou orando a Deus para salvar meu pai. Mas ele não sabe o que eu contei para ele. Eu passo pelo meu pai, ele olha para o lado e não olha para mim, pela sua, eu falo mesmo, pai, ele baixa a cabeça e não responde. Porque ele falou comigo, enquanto eu sou filho e você for crente, não me dirija a palavra. E você não sabe como que é ser triste. É você perder a sua mãe. A minha mãe morreu e o meu pai ficou aqui na terra e não fala comigo, não olha para mim, não conversa comigo. Porque a religião dele é espírita, ele é macumbeiro, ele não aceita que eu fosse crente. Então, irmão, você, um dia eu estava dando aula para os jovens da escola dominical, e eu falei com eles que a lição era sobre o crente na formação e na diversidade. Eu falei para eles assim, irmão, o filho do crente, ele só passa a luta depois que ele batiza e vira gente, e vira grande, mas o filho do ímpio, não, eu já comecei a passar a luta, foi em Deus de criança. O meu pai era endemoniado, sabe o que ele fazia? Ele fazia compra na sexta-feira, brigava com a minha mãe no sábado, por causa de cachaça e jogava tudo fora. Aí nós tínhamos que pedir escola na rua, aí, para não morrer de fome. E tem os filhos de crente hoje que tem tudo, e joga fora e brinca com Jesus, mas ele não sabe o que é chorar um dia de manhã e falar, eu não tenho pão para comer, eu não tenho almoço para almoçar, eu não tenho janta para jantar, e ele tem que jejuar a força de manhã, de tarde, de noite. A minha filha hoje põe 3 pedaços de carne no prato e joga 2 fora e como eu falo para ela, você não sabe o que o papai passou. Ela pega o meu curso, toma metade e joga para lá, eu falo com a mãe dela, Jesus não sabe disso, você não sabe o que eu passei, minha filha. Você não sabe porque os filhos de crente são abençoados, irmão. Ele já cresce na abundância, a asa do onipotente corre a vida dele. Pelo ouro, não falta graça, não falta unção, não falta nada. Mas aquele que nasceu lá no cativeiro de Satanás, até ele sair de lá e Jesus arrancar ele, igual sair de lá com 26 anos de idade, eu comi um pão que o capeta pisava dos filhos e dava para comer, e eu tinha que comer calado.
Adora Jesus todos os dias da sua vida. Não desvia não, não nega a fé não. Passa dificuldade, passa formação, mas fica firme com Jesus. Porque eu só comecei com perseguição de criança. Eu não tinha alegria. Porque eu era tão endemoniado que eu falei com meu pai, quando eu crescer eu vou te matar. E eu aceitei Jesus. Deus não aceitar Jesus para não matar o meu pai. Eu com 14 anos peguei meu pai no pescoço, o demônio me deu tanta força, e o momento começou a morrer. E guardei para fora, que tem, separou. Eu falei assim, vou fazer covardia todo dia com minha mãe, com meus irmãos, espanca a gente. Porque nós somos crianças, mas no dia que eu crescer eu vou te dar um tiro na cara. Hoje eu oro e choro pelo meu pai. Porque o meu Deus estava lá orando e comecei a orar no quartinho com meu pai embora. E tinha 3 irmãos comigo. E Deus falou, chega a mão para ir para dentro e ora, e o demônio sai dentro. E eu comecei a orar, eu vi uma bola de fogo, entrou dentro do quarto do meu pai. E os 3 irmãos que estavam comigo foi batizado com o Espírito Santo na hora. E começaram a falar línguas estranhas, chorar. E começaram a saltar. E engraçado lá na rua, parecia que tinha 2 loucos lá dentro daquele quarto. Mas aquele quarto foi construído pela glória de Deus. Aí o meu pai começou a ficar lá, o demônio fez ele mudar de lá. Sabe, irmãos? Tem pessoas que são chamadas para ser assim, para sofrer, para ele ser quebrado, para ele ser pisado, para ele entender que Jesus é o Senhor na vida dele, porque senão ele acha que ele é grande a vida toda. Mas Jesus está trabalhando na vida do meu pai ganhava, sabe quanto? Mais de 3 mil por semana. Hoje meu pai ganha R$180 por semana. Passa dificuldade, Deus está quebrando ele, está mudando a cabeça em pé. Ele fazia tudo que ele fazia pelo poder do diabo, mas Jesus vai salvar o meu pai, a minha casa e meus irmãos. Eu não vou abrir mão da minha vitória, irmão, da minha família, porque eu sei o que eu passei para ser crente. Eu fui o primeiro crente na minha casa. Meus irmãos, tudo pagodeiro, bebedor de cerveja, cheirador de cocaína. E eu tocava cavaquinho com eles, falando, você vai abandonar o nosso lugar de filho. E eu falava, eu não vou abandonar vocês por causa de filho, mas eu vou lá buscar salvação para minha casa. Porque eu acredito nisso, para a salvação da minha casa. Quem me vê aqui hoje pregando e com a minha família aqui casada, não sabe a minha história, para onde eu vim. Eu não caí aqui em cima de paraquedas e nem cheguei aqui por um acaso, não. Eu fui quebrado e humilhado lá fora. E quando eu aceitei Jesus, Deus me quebrou mais para fazer de mim um vaso novo. Eu passei na hora de Deus e fui quebrado, pisado, e Deus agora derramou a série sobre a minha vida. E me deu graça para pregar a palavra dele. Deus tremendo. Não nega Jesus não, meu filho. Não nega Jesus não. Ensina seu filho. Cresce a sua família na presença de Deus. Porque horrível coisa é cair na mão com Deus vivo. E mais triste ainda é você ser humilhado pelo diabo lá fora. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.